Vamos começar com quem importa, os nossos estrelados. A gente tem aqui pessoas de todas as categorias reunidas nesse sábado, as estrelas do nosso Hall da Fama aqui da WSP. Prestaram atenção na letra da música aqui, fantástica, né? Sempre traz à tona o quanto nós somos heróis, o quanto que cada um pode vencer. Então, levantem as mãos aí, agentes de todas as categorias que bateram estrela nesse mês de abril. Pode levantar as mãos que a gente quer ver vocês. E ó, para a gente saber e conhecer direitinho, já aproveitem e renomeiem o nome de vocês, tá? O que que eu quero? Nome barra equipe que você faz parte, barra categoria que você está agora, tá? Que você bateu estrela, provavelmente você foi promovido para uma outra categoria, ou está na mesma, tanto faz, mas coloquem nome, só o primeiro nome, tá? Para a gente conseguir visualizar aqui. Nome barra equipe que você faz parte, o nome da tua equipe, barra categoria. Se você é white, blue, gold, black, challenger, vamos lá. Quero ver vocês aqui. Vocês sabem onde renomeia? É nos três pontinhos ali do seu vídeo. No seu próprio vídeo, você clica nos três pontinhos, clica em renomear e faz isso para mim, por favor, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu conversar aqui. O palco são dos estrelados, né? Em primeiro lugar, vamos aplaudir essas estrelas. Parabéns, parabéns para vocês que brilharam, que bateram a estrela. Tem gente que bateu uma, duas, até mais, né? E estamos em uma semana de pontos dobrados, inclusive, para você estar nesse palco daqui na próxima vez, tá? Então, olha que legal. Temos aqui 8 estrelas por enquanto, né? Quem mais, gente? Teve alguém que bateu estrela nesse mês de abril? Vocês não conseguiram renomear ainda, viu? Marcelo, Samira, Thaís, estou esperando vocês renomearem para a gente conversar com vocês. Caio, Iago, Vanessa. Vamos lá? Deixa eu começar aqui com a Thaís. A Thaís, ela tá fresquinha. A nossa primeira estrela acabou de virar Black, né, Thaís? Olha aí, gente. Acabou de ser promovida do Gold para o Black. Deixa eu colocar aqui você como destaque também. Thaís, tudo bem? Pode abrir seu áudio. Tô bem, e você, como que tá? Bom dia, pessoal. Estou muito bem também, muito feliz, Thaís, por você, uma menina guerreira que está sempre aqui na WSP também, perseverou e agora chegou na sua próxima categoria. Desde já, já desejo muito sucesso para você, Thaís. E conta um pouco para o palco aqui, para Obrigada. toda a WSP, como é que foi o seu processo até aqui, Thaís? Um resumo de como você perseverou, o que que você precisou, suas principais habilidades, se você pudesse falar as principais coisas que você teve nesse caminho para chegar ao Black? O que foi? Conta aí para toda a WSP. Resumindo, foi bem conturbado. Ai, por questões de saúde mental, então era tipo uma montanha-russa. Às vezes eu ficava muito bem, às vezes eu ficava muito mal, tanto que eu subia no ranking, eu descia. E foi assim, basicamente, do início até aqui, né? Só que o tempo de ficar mal foi diminuindo, né? E habilidades, não sei. O Eu fui que que você aprendendo um pouco. Pode falar. o que que você tem de maior qualidade, por exemplo, que você acha que um agente tem que ter, inclusive agora que você vai liderar, né? Vai ter a sua própria equipe. O que que você vai ensinar para eles que você mesma aprendeu e aplicou? Eu vou ensinar muito sobre ouvir com atenção e trabalhar com objeções ali na própria conversa, né? Porque eu sempre fui bastante de diálogo, eu sempre entendi muito as pessoas e eu não sabia trazer isso para cá porque eu ficava engessada lendo o script, né? Então eu já sabia tudo, né? Só que eu precisava colocar o que eu sei em prática, que é ouvir e ajudando a pessoa a ter clareza, né? Eu vou ensinar, eu vou tentar ensinar os meus agentes a terem, pegarem essa clareza, mostrarem para o cliente, né? Fazerem eles mesmos enxergar tanto o potencial quanto a pessoa, putz, eu estou procrastinando mesmo. Acho que é o principal. Eu vou tentar passar para eles a minha essência, né? Que é extremamente compreensiva e empática, né? Para não Uhum. chegar no final e a pessoa ficar questionando um monte de coisa, a pessoa se sentir perdida, assim, porque já vai ter entendido tudo e vai passar liso, assim, na final.
Legal. E você, Thaís, você é uma pessoa que matricula bastante, né? Cheia, não é? Pessoas mais qualificadas também. Se você puder Uhum. compartilhar aí com a galera, qual que é a média, Thaís? Se você quiser, tá? Sentir à vontade que você tá gerando, ganhando aqui na WSP. Agora, como Black, tua comissão aumentou, inclusive, né? Você vai ganhar muito mais do que isso, mas era o que você esperava, agora você ganha além do que você imaginava. Como é que está a questão financeira para você? Então, agora que eu ingressei, né, eu parei de ficar tanto tempo mal, numa quinzena eu fiz 3.000 e pouco, deixa eu ver, tem três Ó, o dias, Ian, o líder dela, falou que só numa ligação, ontem ela fez R$ 620 em uma ligação, gente. um agendamento só, foi isso que eu fiz no dia. E na quinzena, ela tá falando, tipo, numa nota de 15 dias, né? E olha que abril nem fechou ainda, faltam 10 dias. Nessa aqui dos três, dia 15, 16 e 17, 18, eu já fiz 2.200. Olha Então aí, tem todo esse tempo nesses para. dias. É. Muito bom. Tá vendo, gente? Ó, nada mal, né? Muito bom. E quanto mais você qualifica, quanto mais você se agarra na tua liderança para fazer justamente vendas cheias, né? Vendas ali no link padrão, vai ser melhor para você. E Thaís, uma última pergunta, tá? E eu quero que você seja sincera. Você sempre acreditou, Thaís? Eu tô aqui sem, assim, eu não sei se vai dar para entender, mas eu fiz porque eu sabia que dava para chegar, mas acreditar, assim, tanto que depois da conferência, para voltar, eu estava com uma amiga, Carol, e o Gabi, né? O Gabi que se classificou por último para o resort. E eu falei várias vezes, eu vou chegar no resort, eu vou chegar com o deck. Só que assim, eu nem lembrava disso. E eu fui fazendo, eu faço, mas assim, falar tipo, com aquela convicção, tipo, nossa, eu vou chegar, eu não tenho isso de acreditar, assim, nossa, mas Mesmo eu sem sei que é o acreditar, caminho. ou seja, você está me dizendo que mesmo sem acreditar, você só continuava. Você só fazia o que estava no seu controle. Porque eu trabalhei muito, quer dizer, trabalhei não, mas eu tive que lidar com muita, muita, muita frustração no caminho, assim, na vida em geral. Pode não parecer assim, mas e que me derrubaram muito. Então eu preferia nem ficar pensando muito, sonhando alto, não. Eu ia fazer o que precisava. Se não desse, tanto que eu me incomodava muito em me comprometer, porque eu me comprometia, aí eu não estou falando que as pessoas não tenham que fazer esse tipo de coisa. O meu funcionamento ele é todo conturbado. Uhum. Mas eu não gostava, porque quando eu ficava quietinha, eu ia lá e fazia. Eu fazia muito mais do que quando eu me comprometia. Tanto que o Black eu fiz quietinha, estava na minha, tudo desligado, eu fui e fiz, entendeu? Muito bom. Muito bom, Enfim, Thaís. Obrigada pela sua participação. Parabéns. Só tem que obrigada. continuar. Vocês viram aí, pessoal, que todo mundo passa pelo mesmo processo. A Thaís acabou de chegar ao Black, vocês aqui ainda estão nas categorias abaixo, né? Então, que vocês tenham essa reflexão que ela teve, né? Que apesar de tudo, você só tem que continuar. Só tem que. Exatamente. Independente de, sabe, de acreditar ou não, você conhece o caminho, sabe o que precisa ser feito. Né? E também eu já fiz, gente, eu acho que as primeiras 20 matrículas eu fiz depois de, tipo, muito choro, assim, depois de estar muito mal. Falei, não, tem que fazer pelo menos um pouco aqui. Aí, às vezes, na primeira ligação sai a matrícula. Então, independente do emocional também, é importante fazer, nem que seja, sabe, 5 10 ligações, você não sabe o que vai acontecer na primeira. É isso aí. Obrigada, Thaís. E ó, ela falou uma coisa muito importante também, tá na corrida do resort, hein, gente? Tá valendo esse resort para toda a WSP. Começou a corrida desde quarta-feira e vai até dia 6 de abril, ou seja, você tem 3 semanas, 21 dias para você garantir uma das vagas extras, tá? Tem que ter no mínimo 15 pontos no acumulado dessas 3 semanas. E aí, os 20 que mais pontuarem vão para esse resort com Flávio Augusto da Silva, os convidados maravilhosos que ele sempre traz, e é sempre uma surpresa. A profundidade da imersão que ele leva lá para nós é sempre cheio de insights. Você sai com a bateria recarregadíssima, além de conhecer os franqueados, as pessoas que se destacaram, todos aqueles que vocês veem ali na aula ao vivo, presencialmente. Ou seja, se você convive com essas pessoas por esses 3 dias, com certeza você sai o próximo melhor, a próxima pessoa próspera,
a próxima pessoa que vai fazer por onde, tá? Então aproveitem essa chance aí que vocês têm. Deixa eu conhecer mais uma pessoa, um estrelado aqui. Deixa eu ver dos que levantaram as mãos, que renomearam, né, para eu conseguir saber. Deixa eu tirar aqui o destaque para eu conseguir ver vocês. Ó, pessoal, quem chegou um pouco depois, levantem a mão, tá? Quem bateu a estrela, levantem a mão aqui. Isso, tem mais gente, ó, que bateu a estrela. Renomeia o seu nome aqui nos três pontinhos no canto do vídeo, lá em cima. Coloca o seu nome, nome da sua equipe e categoria que você faz parte, tá? Façam isso para mim. Deixa eu chamar agora. Deixa eu ver aqui, ó, tem os closers aqui também. Quem mais? Carmen, dos Acarajés, tudo bem, Carmen? Você acabou de ser promovida a Blue, é isso? Bom dia, Letícia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Peraí, só deixa eu fechar aqui, porque eu estou sem deles. Tá. Carmen, você acabou de ser promovida ou você já era Blue e fechou a estrela de Blue? Acabei de ser promovida. Ah, que legal. Então acabou de chegar, né, na WSP. Não, pior que não. Faz Não, você 2 já anos. estava e bateu agora. Quanto tempo? 2 anos. É mesmo, Carmen? Então conta essa história aí pra gente. O que que te fez agora fazer essa guinada, mudar o seu posicionamento, a sua atitude e você bater essa estrela? É que eu cansei, né? Aí tinha que Deu tomar uma basta. atitude. É, deu Como diria basta. Caio Carneiro, mais importante do que qualquer outra coisa, do que você falar agora vai, é o agora chega, agora deu. E foi o que a Carmen fez, né? E aí, beleza, deu basta, Carmen. Mas o que que você tenta contar um pouco melhor para a gente? O que que fez, os fatores que fez você dar esse basta? Teve algo específico ou teve visão de futuro? Você se engajou mais na WSP? Você enxergou mais coisas que antes você não via? Conta um pouquinho mais. Aconteceu, assim, uma coisa bem séria na minha família com a saúde do meu filho, assim, um problema de saúde bem sério. E foi, assim, um chacoalhão muito grande para mim, sabe? Para mim e para toda a minha família. E o que eu fiz? Diante dessa situação, que foi assim de grande sofrimento, eu escolhi ou entregar os pontos ou aproveitar o máximo da minha vida, dando sempre o meu melhor em tudo, porque a gente tem essas duas escolhas, né? Uhum. E eu tomei essa decisão semana passada. Aí, assim, eu nunca deixei de me conectar, né, com as reuniões, com a plataforma, porque eu sempre procurei, assim, pessoas e lugares diferenciados. Eu nunca fui igual todo mundo, sabe? E aqui eu me encontrei demais. E mesmo sem ter resultado, assim, me mantinha conectada aqui, só que assim, sempre meio morna, assim, sem me dedicar de verdade, né? Dar o meu melhor. Aí depois de todo esse acontecimento aí que eu tive com meu filho, eu decidi que eu quero viver minha vida assim, o máximo, dando sempre o meu máximo para as pessoas, para o meu trabalho, para tudo que eu tiver que fazer. E o que que você, nesse caminho aí, agora que você tomou essa decisão, você fechou uma estrela. Você já estava como Blue, fechou, Eu virei blue, aham. Última virou estrela de Blue e... white. É. Ah, tá. A última estrela de White, tá. O que que você fez, Carmen, para fechar essa estrela? Na prática, assim, o que que Eu você... acordei, eu falei, hoje eu vou fazer essa matrícula, porque tinha as 48 horas, né? Aí eu falei assim, eu vou fazer essa matrícula de qualquer jeito. E eu trabalho o dia todo, né? Aí no meu horário de almoço todinho, eu liguei, e depois, assim que eu encerrei meu trabalho, foi um dia assim, muito turbulento no serviço, que, tipo assim, era muita demanda chegando com prazo. Aí assim que eu terminei, aí eu comecei a ligar, e nada. Aí eu falei assim, meu Deus, não é possível. Aí eu catei minha agenda, aí eu falei assim, vai ser gente que eu conheço. Aí eu tenho uma prima de São Paulo que ela estava enrolando já desde o ano passado. Eu falei assim, eu vou matricular essa menina hoje, custe o que custar. E realmente eu arranquei na unha essa matrícula. Ela não queria, ela não estava disposta, eu falei assim, mas ela vai fazer. E deu certo. Foi 10 horas da noite, mas deu certo. Vocês percebem, né, pessoal, que quando a pessoa quer, ela vai com uma energia diferente, ela entra numa outra frequência, ela tá com vontade, ela tá confiante, sabe? E não tem nada que faça essa pessoa mudar de ideia ou desanimar. Não é uma ligação, uma pessoa do outro lado da linha mais brava ou mais grossa, ou nãos na frente dela que vai fazer
que vai ser um obstáculo no objetivo dela de bater a estrela, né? Então, parabéns, Carmen. E deixa uma última mensagem Obrigada. aí para o pessoal, nesse pouco ciclo que você teve aí de fechar a sua estrela. Fala o que você quer, que está no seu coração, que mais pode ajudar essas pessoas que estão na mesma categoria que você. Uhum. Ai, gente, o que tenho para dizer para vocês é para vocês não desistirem. Eu fiquei muito tempo sem ter resultado, mas não foi isso que fez eu deixar de acreditar na WSP. Aqui realmente é um lugar muito fértil, as pessoas têm uma mentalidade diferenciada. Aqui realmente é um ambiente que a gente vai se desenvolver, vai crescer. Eu nunca deixei de acreditar nisso, nunca. E a gente só tem a agradecer, mesmo se não tivesse essa remuneração, só a mentalidade que a gente desenvolve aqui todos os dias, isso daí é impagável. É isso aí, Carmen. Obrigada. Isso que ela Ai, eu que falou aqui no agradeço. final, Tchau. gente, é extremamente importante. E a gente, os franqueados, inclusive, né, sempre repetimos isso. O mais importante, o mais poderoso, o que dinheiro nenhum consegue pagar, que você adquire aqui é a sua mentalidade. É uma mentalidade de vencedor mesmo, é uma mentalidade próspera, é uma mentalidade de referência alta, uma mentalidade de confiança. Então, esse padrão mental que, inclusive, nós adquirimos do Flávio Augusto, a gente transborda para vocês, né? E quem for esperto vai aproveitar disso. Agora, deixa eu ver aqui Posso mais só uma falar mais uma pessoa. coisinha? Pode falar. Esse desafio grande que eu passei aí na minha vida, eu tenho certeza que só passei assim da melhor forma que eu pude por causa do conhecimento aqui da plataforma, por causa da mentalidade que eu desenvolvi. Porque se fosse outra pessoa, olha, eu sei porque meu esposo agiu de uma forma totalmente diferente, outras pessoas da família também, e eu fui aqui, virei uma leoa, sabe? Para cuidar do meu filho, e deu tudo certo. E filhos sempre vão ser os seus motivos, né? Eu acredito que tenham muitos pais aqui, e muitas vezes a gente cai na armadilha do fracasso, né? De colocar as desculpas nos filhos, nos nossos compromissos, em outras coisas. Ah, eu não consigo, tem muito barulho em casa, ou tá atrapalhando isso, aquilo. Mas saibam que para cada desculpa que a pessoa dá, a gente tem pelo menos um exemplo na plataforma que venceu com essa desculpa, porque não foi desculpa para eles, foi motivo para agir, né? Então, que vocês ajam dessa forma também, tá? Deixa eu puxar aqui, gente, agora o Fabiano. Tudo bem, Fabiano? Pode colocar aí, abrir o teu áudio. O Fabiano, gente, ele é o white aqui da minha equipe, bateu a estrela dele, aproveitou o bônus, quase virou blue, faltou um pouquinho, agora ele vai virar blue, com certeza nessa Vou sim, semana. E vou o sim, com Fabiano, certeza. ele é uma pessoa que estava o tempo todo na salinha. O Fabiano, ele estava se dedicando e abrindo o áudio e sendo corrigido e sempre com energia alta até o fim. Ontem também ficou até mais tarde. Conta um pouco antes da sua história, Fabiano. Você tem um lava-jato, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. O áudio tá bom? Porque às vezes acontece os problemas no meu áudio, né, Letícia? Então, Letícia, eu tenho um lava-jato, né, há 9 anos, e só que, como eu te disse, né, lá atrás, quando eu entrei na equipe, trabalhamos eu e minha esposa. E aí eu falei com ela, eu falei assim, cara, tá na hora de dar um basta nisso, né? A gente já está chegando na idade mais avançada que a gente está ficando cansado fisicamente. Então, eu olhando no Instagram, eu sigo o Flávio há algum tempo, e aí eu vi a oportunidade de fazer o processo seletivo. Fiz todo o processo, passei. Na primeira, logo lá no primeiro, né? No primeiro dia teve o desafio. Aí eu te falei que eu fiquei frustrado, um pouco frustrado comigo, né? Indignado por não ter conseguido. Comecei a fazer as ligações e tudo mais. E aí você, não, calma, vai acontecer, você é novo. E aí eu vendo relatos das pessoas, né, até mais antigas. Eu estou aí um pouco mais de uma semana. E aí eu ouvindo todo o relato, todo o testemunho das pessoas mais que tem mais tempo de WSP e passando pelas dificuldades, e porque a gente pensa assim, eu acredito assim, Letícia, a gente começa a ver os resultados grandiosos que são possíveis, né, aqui dentro, e a gente pensa que a gente pensa não, a gente quer isso para a gente, para nossa família. Só que quando
a gente começa com aquele gás, com aquela vontade, aquela garra, e aí a gente começa a ver falhando e não acontecendo, a gente fala, pô, será que é pra gente? Só que eu dava isso e na mesma hora eu ressignificava aquilo naquele segundo que eu não sabia de onde. Eu falei, não, é para mim sim. Se a Letícia consegue estar onde ela está, se a Andrine consegue estar onde ela está, e ouvindo aquilo tudo. Abre o seu, mutou aí seu áudio, Fabiano. Foi sozinho. Então, assim, e eu falei, não, eu vou fazer. Aí você, né, você falou, calma, que vai ter mais oportunidades. E E olha que tá, apareceu, né? Quem aproveitou novamente os bônus aí das 48 horas, várias pessoas aproveitaram, agarraram, né? E o que que isso você, aí. e o que que você pensa agora, Fabiano, que você viu, né, que é possível, que você tá aqui dentro do nosso ecossistema? O que que você tá achando de tudo isso? Ô Letícia, eu vou te falar. Vou te confessar assim, que eu fiz a inscrição lá e não estava 100% crente de que iria acontecer para mim, né? Então, como eu disse quando aconteceu a minha venda, e aí eu falei, né, lá no treinamento que eu te falei que aconteceu lá dos desafios da Juliana D'Aleva, que ela fazia, pedia metas para gente e vinha acontecendo comigo. Eu estava conseguindo aquelas metas. Ontem que eu não consegui, né? Acabou que eu não consegui bater aquela meta do por quem, né? E aí até onde estava, que era por mim, eu consegui. Mas assim, a gente fica com sensação assim de realmente de aquilo que o Flávio falou lá naquele vídeo, né? De insatisfação, de não ser indiferente, Uhum. mas estar ali pronto a fazer aquilo que precisa ser feito. É por isso que eu fico ali na sala, eu pego o atendimento, cada atendimento que eu ouço de vocês, da equipe, me faz ter mais conteúdo ali para eu usar também na minha comunicação, nas minhas ligações. E como eu sempre digo, né? Eu busco sempre ser melhor a cada ligação, não é nem a cada dia. Eu busco ser melhor a cada ligação. Por isso que eu estou ali, por mais que eu não tenha um ambiente aqui, né? Propenso, como você sabe, eu sou casado, tenho 2 filhos e eu não tenho, eu só tenho um cômodo interno, 2 cômodos, na verdade, é o banheiro e o meu quarto que tem porta. E aí eu moro na principal, é muito barulho de moto, então eu fecho a janela, fico quietinho aqui, minha esposa me ajudando com as crianças. Mas o ambiente que eu estou inserido dentro da WSP, com pessoas determinadas, com pessoas que não são indiferentes, né? Então, assim, que passam por dificuldades até maior do que a minha. Então, eu entender que cada um tem um desafio para superar, para evoluir, e cada um evolui dentro das suas condições e dentro dos seus problemas. Que você é franqueada, muitas pessoas são black, e challenge, e cada um tem o seu desafio no seu momento. No meu início, eu tenho o meu desafio. E a cada patamar que eu subo, a cada degrau que eu subo, o meu desafio vai ser mais difícil porque eu estou mais preparado para aquele desafio. Então é isso que eu acredito, por conta do ambiente que eu estou inserido dentro da WSP. E olha que interessante, gente, o que ele falou. O ambiente que eu estou trabalhando, barulhento, desfavorável, não importa porque eu estou num ambiente da WSP, no Zoom, que eleva a minha régua, que me faz crescer, que me faz ficar concentrado, entrar nessa zona de concentração interna e abafa todo o ruído externo. E ele trouxe resultados, né? Então é isso que a gente tem que entender e fazer na nossa casa, no nosso, em qualquer canto que a gente estiver trabalhando e principalmente aqui, ó, na nossa mente. Esse é o ambiente que a gente tem que proteger a todo custo. De pai, mãe, família, amigos, todo mundo que nem conquistou o que a gente está conquistando e está falando as coisas. Você só tem que acreditar e confiar e dar um voto para acessar sua mente pessoas que chegaram onde você quer chegar. Beleza? Então, parabéns, Fabiano, pela sua estrela. Obrigada pela participação. E Vamos eu lá, vou em gente. busca da minha promoção. É isso aí. Vai ser. Vai chegar Blue. Agora, deixa eu puxar aqui. Quem mais? Thaís Mendes, White. Tudo bem, Thaís? Pode abrir seu áudio. Tudo bem. E aí?
Tudo bom? Você tá como White, Tudo né? Vi bem. aqui que você Sim. colocou no seu nome junto da equipe da Resilience da Janaína. Isso. Que legal, dos monstros, né? Então conta pra nós, Thaís, como é que foi agora? Você acabou de chegar ou você já era White? Não, eu acabei de chegar Tem algum na. tempo? Isso, conquistei minha primeira estrela naquelas primeiras 48 horas. Não deu para ser Blue naquele momento, e essa semana, quando a gente teve a oportunidade de novo, bati na trave algumas vezes, mas o que o pessoal estava falando aqui é muito legal porque a gente vê que as dificuldades são para todos, né? Uhum, A gente vai identificando ao longo do tempo as coisas que a gente está fazendo de errado, a gente consegue perceber coisas muito pequenininhas assim, que se a gente muda, a gente consegue. E é interessante ver que pessoas de todas os blacks, os blues, todo mundo tem dificuldades parecidas com as nossas, assim. Então, estar num ambiente com outras pessoas que superaram desafios e tudo é bem legal, assim, porque é uma imersão mesmo, igual a gente fala no nosso script, é uma imersão no mundo corporativo, assim, muito rica, que vai ajudando a gente não só na questão de vendas, de estrelas, mas de mentalidade, como o pessoal veio falando até agora, por exemplo, um dia que a gente não deu muito certo, muitos nãos num dia. uhum. Tem, tem dias ruins para todo mundo. O outro dia a gente vai lá tem o dia da decisão, né? Que a gente vai lá e faz acontecer e tudo muda. Eu fui funcionária pública por 7 anos Caramba. e eu tive um burnout pouco depois da pandemia e eu sabia que aquilo não era mais para mim. Não era um lugar que eu podia crescer, que eu podia vislumbrar uma vida diferente. E faz um tempo já que eu venho procurando alguma coisa diferente. E também, como o pessoal falou aqui, desde o primeiro dia, do processo seletivo até aqui, todas as vezes que eu precisei de ajuda, pedi ajuda, eu sempre recebi o tempo todo, o pessoal estimulando, não vai dar certo, tenta, não desiste. Então, assim, continuo nesse momento em busca de ser blue, né? É claro que os sonhos são grandiosos, né? A gente Uhum. sonha lá para frente. Mas o meu objetivo agora é ser blue. Aí depois eu penso no próximo. Legal, é isso aí. Sempre o próximo passo, para não dar um salto maior do que a perna e acabar tendo uma queda maior. Então, assim, você trabalhava com o que antes, Thaís? Você falou que era Eu, área pública? eu trabalhava na Prefeitura de São Paulo, na secretaria de uma escola. Hum. E você ficou por quanto tempo? 7 anos. E antes da WSP, você ainda estava trabalhando em outro local ou você saiu direto de lá? Então, eu fiquei um tempo afastada do trabalho, e aí eu decidi exonerar o meu cargo, porque eu já sabia que não era o que eu queria fazer. E aí, logo que eu saí, eu comecei uma busca por alguma coisa diferente, alguma coisa que fizesse sentido. E quando eu encontrei a oportunidade, eu falei, não, eu acho que dá. Meu maior desafio foi falar com pessoas, porque eu sou uma pessoa tímida. Então, Hum, eu falei, não, preciso me desafiar nesse sentido. E tá funcionando, tá dando certo. legal, muito bom. Vamos fazer um bate-bola rápido aqui, Thaís, porque eu também, assim como você, saí do meu concurso público, né, como engenheira para empreender, e eu acho que foi, tenho certeza, a maior decisão e melhor da minha vida, né, até aqui. Então, vamos falar o seguinte: o que que a gente não tinha na nossa vida ali passada, né, como concursadas, e o que que a gente tem agora aqui, pode ser? Eu Pode, começo, eu falo claro. uma coisa, você fala outra. Principal para mim, liberdade.
Liberdade. E para você, que mais? O que que você acha? Olha, possibilidade de crescimento. Possibilidade de crescimento, para mim, meritocracia é algo fundamental, né? Que só depende de nós. Nós somos protagonistas aqui do nosso sucesso, da nossa remuneração, né, da nossa qualidade de trabalho, dos nossos dias de trabalho, quantidade de horas, mérito. Aqui tem a meritocracia, acho isso muito legal. Você consegue pensar em outra coisa? Ó, coloque aí, Liberdade, contribuam com a gente aqui, ó. Reconhecimento, o Iago falou muito bem. Reconhecimento, liberdade geográfica. liberdade geográfica. Que mais, pessoal? Tem alguém aí também? Podem participar aqui no chat, tá? Alguém que já trabalha em outro lugar ou trabalhou, enfim, agora está na WSP e consegue ver a diferença dos dois mundos. A gente já falou algumas coisas aqui, ó, crescimento pessoal, o Fabiano colocou, flexibilidade, boa, Felipe, remuneração, liberdade, de todas as formas, né, gente? Liberdade geográfica, de tempo, financeira, oportunidades, boa, Silvana. Oportunidade, você daqui a 3 semanas, Thaís, você pode estar num resort 5 estrelas com tudo pago pela empresa, todos aqui, os estrelados, a galera da WSP, a gente tem mais de 100 pessoas aqui. Que outra esquina aí você encontra um trabalho que te traz esse privilégio, que te traz essas oportunidades, conforme o seu resultado. Porque é o seu resultado que define tudo aqui dentro. Liderança qualificada, muito bom, gente, excelente, excelente. Know-how, né? Cada vez mais a gente traz coisas, conteúdos para vocês, a gente não fica sempre na repetição, né? Repetição é só na técnica, mas aqui cada vez mais nós formamos líderes, e líderes é sempre um rodízio, né? De conhecimento, de liderança, de ferramentas, enfim, que vocês vão usufruir aqui também com a gente, tá? Então, obrigada, Thaís, obrigada, Por parabéns, nada, viu, imagina. pelo seu ato Obrigada. de coragem, inclusive, de justamente não se conformar com o seu Sim. contexto anterior, não se conformar com a sua vida e dar esse voto para você mesma, que muitos vão Sim. vencer junto com você também. E parabéns pela sua atitude, tá? Obrigada. Obrigada. Agora vamos lá, pessoal. Mais uma pessoa, quem está próxima aqui. Iago, tudo bem, Iago? Você que falou ali agora. Tudo bem? Pode abrir Oi, o. Letícia, bom dia. Bom dia. O Iago é da equipe do E aí, tudo Elias, bem? do nosso Black, né? Black Closer, Juliano. E aí, Iago? O Iago foi para a Isso. Vida Blue, aproveitou a promoção ali de cara, já começou a matricular. Conta um pouquinho, Iago, antes para a galera. O que que você fazia antes da WSP? Como é que estava a sua vida? Contextualiza a gente aqui. Bom dia a todos. Cara, eu trabalhava na indústria de aço aqui em Salvador. Eu sou formado em marketing, e era o gerente de marketing dessa empresa. Muito Uhum. boa, assim, eu acreditava muito no projeto, mas justamente não tinha o reconhecimento e nem. Sabe quando você acredita mais do que o próprio líder, o próprio CEO, assim, o próprio criador? É mesmo? Então, então eu acabava, era mais fácil para mim trabalhar e dar um bom dia só e sumir do que mostrar serviço. Então eu comecei a ficar incomodado com isso, porque eu via potencial, via crescimento na empresa, queria fazer, estava estudando, estava vendo possibilidades de melhorar a empresa, de aumentar o faturamento, tudo através do marketing, porque quando eu cheguei eles não tinham nem um setor de marketing, eu cheguei meio que para colocar tudo ali um dia, apoiar o comercial, até que eu comecei a ver que não estava fazendo mais sentido para mim, porque eu estava me doando, estava trabalhando, acreditando no projeto, quando as pessoas que deveriam me influenciar não estavam tão no pique que eu estava. Uhum. E aí eu tomei uma decisão, eu falei, cara, eu vou procurar colocar meu currículo em alguns lugares, sei do meu potencial e acredito que posso gerar mais resultado em outra empresa. Foi aí que, logo no InfoJobs, eu me inscrevi. Eu acompanho o Flávio Augusto há muitos anos mesmo. Inclusive, um dos meus melhores amigos é o piloto do avião do Flávio Augusto, aquele avião, aquele jato preto lá. Que legal. O meu amigo é o piloto. E ele sempre me falou, cara, esse cara é diferente, ele é muito diferente. Tipo, o cara tem a mentalidade, assim, pra gente que é piloto, ele já passa uma visão,
cara cumprimenta todas as pessoas, ele, sabe, ele tem aquele cheiro de vitória mesmo. E eu sempre fiquei com isso na cabeça. Falei, cara, se o dia eu tiver oportunidade, eu gostaria muito de trabalhar com esse cara. E aí, quando abriu o InfoJobs, a primeira lá foi o da WSP. Eu falei, cara, tava passando por um momento meu mal também, porque, enfim, reconhecimento, tava muito desgastado do meu trabalho, até que a minha família falou, cara, você tá diferente, não é mais você, dá um tempo para você respirar. E aí que no primeiro dia eu já fui aceito lá na WSP, e para mim foi um estalo, assim, eu falei, não preciso estar aqui, eu quero melhorar, então, saí logo, eu tinha falado com você, falei até com você, com o Luciano, falei, cara, saí da minha empresa e estou focado 100% na WSP. Só que, na verdade, eu saí para respirar e não foquei ainda 100% na WSP como eu gostaria, como eu vou focar, mas eu dei aqui uma semana, assim, de respiro, só que eu fiz uma mentalidade meio que de sniper, assim, no início. Eu falei, cara, tem 48 horas para eu bater essa estrela, e se eu conseguir isso, eu acho que eu vou ter mais vontade, vou acreditar mais no projeto do WSP também. Então foi aí que eu e tiro de sniper que eu falei, porque eu peguei duas pessoas que eu sabia o que precisavam, que não tinham como fugir do inglês, é, que um é o meu pai e a minha madrasta, que eles, na verdade, viajam, hoje em dia eles viajam o mundo todo, é, e postam no Instagram, assim, viraram influencer, só que não falam tão bem inglês. Eu falei, cara, vocês viajam o mundo todo, pega isso, vocês vão se dar muito bem. E eles estão viajando, já estão fazendo curso lá, e já estão botando em prática o curso. E o outro foi um grande amigo meu também, que o sonho dele é morar fora, trabalhar fora. Eu falei, cara, o primeiro passo para você conquistar isso aí é você começar estudando inglês, um inglês mais profissional, vai se adaptando a como as pessoas falam, negociações, gestão, que é seu sonho, então siga. Então esses dois foram os primeiros, assim, que eu já peguei as duas estrelas, bati o Blue, fiz as duas vendas e peguei os referidos e agora essa semana que eu vou mais engajar, mas vou a partir de amanhã já... Eu estou acompanhando todas as reuniões, mas não estou fazendo o script certinho, eu ainda tô Uhum. meio que me adaptando. Mas, assim, para mim foi como uma luva, digamos assim, porque era tudo que eu precisava. Pessoas com mentalidade. Eu tenho um lema que águia anda com águia, não tem jeito. Se você é águia, você vai ter que andar com águia. Então, se você quer voar alto, você tem que estar lá mesmo, com as pessoas certas, no ambiente certo. E, cara, estou muito empolgado. É, Espero ter resultados bem melhores. E é muitas isso. vezes a gente se sente, gente, meio o peixe fora d'água, né? Como já diria o ditado. E É, a gente não sabe muito bem o que é, mas quando a gente encontra essa oportunidade, a gente traz clareza à nossa própria mente, né? Era isso, é isso que eu precisava, é aqui que eu me sinto é, pertencente. A maior e melhor experiência que você pode ter na sua vida, que vai te impulsionar para melhores resultados, é você se sentir pertencente num ecossistema. Você sentir parte, sabe? Eu sou igual a essas pessoas. Muitas vezes ainda você não é franqueado, mas você já é como o Aisha, como o Blue. A mentalidade você tem de franqueado. Você só precisa trilhar o caminho e chegar lá, né? Tem até uma história que conta que uma vez os leões, né? Eles estavam, um leãozinho nasceu em meio às ovelhas e ele foi criado no meio das ovelhas, né? Ele fazia aquele som das ovelhas, ele andava com elas e ficava todo manso e tudo mais. Quando de repente ele encontrou bastante leões ali e esses próprios leões eles atacaram as ovelhas, que aquele leãozinho já grande, né, adulto, achava que ele era uma ovelha. E ele ficou desesperado, ele ficou assustado, vendo pessoas como ele ali, né, animais como ele, mas atacando as ovelhas e comendo, e aquele instinto floresceu. E aí veio o leão, o rei leão, né, pegou esse leãozinho que achava que era uma ovelha pela juba, levou ele numa poça d'água e abaixou a cabeça dele para ele se enxergar. Ele falou: Você é um leão, agora ruja como um leão. E a partir daquele momento ele entendeu. Ele trouxe à tona o instinto dele como leão e ele passou a seguir os iguais. Né? E semelhante, gente, reconhece semelhante. Não tem para onde correr quando você justamente você encontra o caminho, você encontra a ferramenta. É isso que você tem que ter, só a fome, porque você junta
A fome com a vontade de comer. Você tem lá a faca e o queijo na mão, mas você precisa cortar, você precisa desfrutar desse banquete. Muita gente às vezes fica, como o Flávio diz, lá no cantinho da sala, comendo pão duro com água, não reconhece nem o próprio valor do quanto que merece. E aí a gente está aqui para isso, para te mostrar que vocês são leões. E tem muitas ovelhinhas por aí, mas aqui é uma toca de leões, é uma toca de gente profissional, de gente que vai ser grande, que vai conquistar muito, que vai negociar muito, que vai ser parceiro, sócio de negócios do Flávio, que vão ser grandes diretores de escola, ou que vão ser grandes líderes aqui na WSP. Então, nosso ecossistema é fantástico. E obrigada, Iago, por compartilhar sua história, né, seus ensinamentos. Deu para pegar bastante coisa que vocês viram, né? O principal que ele falou, reconhecimento. Não tinha em outro lugar, né? A liberdade, tudo que vocês E podem buscar aqui. outra coisa do crescimento é que no ambiente corporativo, acredito que muitas pessoas passam por isso de seus colegas, um querendo passar um pouco por cima do outro, porque o espaço de crescimento é um só ali. E na WSP o que encantou muito foi essa possibilidade de crescimento. Então, todo mundo que está aqui né, no Zoom aqui agora pode ser um franqueado. Tem espaço para ser franqueado, tem espaço para crescer. E vocês mesmos ajudam a gente. As pessoas de cima elas vão ajudando as pessoas de baixo e as do lado também vão se ajudando para crescer. Normalmente, o que eu percebi muito na minha história assim, de trabalho é que, às vezes, a pessoa de cima ela não quer te ensinar tanto para que você não passe ela. Mas aqui eu vejo a Letícia no grupo, cara, quando é para dar bronca, quando é para. Tem que absorver todas as coisas que, no final, ela quer ajudar a gente. Ela quer que ela olhar para a gente e fala assim: ó, eu formei esse franqueado aqui também. Como o Flávio Augusto deve olhar para ela e falar: cara, olha a Letícia, eu formei a Letícia, onde ela chegou. E deve ser um orgulho muito bom. Eu acredito muito nisso também. Demais. Sensacional, Iago. Valeu pela sua participação. Muito bom. Gostaram, gente? Vamos agora chamar, dá Valeu. tempo ainda, nós temos aqui alguns minutos. Deixa eu chamar aqui o Caio, que ele tá com um bebê, é isso? É seu filho, Caio? Oi, Letícia, é assim, Tudo bem? Como que é o nome dele? é Ravi. Ravi, que nome lindo. Ravi tem a ver com sol, não é? Foi justamente esse o motivo, na verdade. Que legal. É um símbolo que representa algo muito forte para mim, para minha mulher, que também bateu estrela, também está com a mão levantada aí. A Maria. É, sua mulher de É, quem? é, Aqui, ó. Maria Eduarda? Eu tô vendo ela. Ah, que coisa linda. Deixa eu adicionar. Ah, então deixa eu falar com essa família maravilhosa, então. Que Tudo bem. gente, que casal lindo, filho lindo, casal jovem. Obrigado. Quantos anos vocês têm? Eu tenho 23, ela tem 21. Olha só, gente, vocês são É. muito novinhos, que legal. Me conta, eu quero conhecer agora como é que foi antes da WSP, tá? O que que vocês faziam, o que que vocês estavam vivendo até chegar aqui na WSP? Ah, e- então, Letícia, a gente é novo na plataforma. A gente começou ali no finalzinho de fevereiro, que se não me engano foi dia 26 ou 27. E é, eu passei 10 anos sendo atleta de futebol americano. Vivi esse meio do esporte, me desenvolvendo. Teve uma época que eu fui treinador. E quando foi em janeiro desse ano, eu estava assistindo acho que era um talk show do Flávio Augusto no talk show do Pablo Marçal, se eu não me engano. E eu sempre tive esse grande objetivo de empreender e tudo mais. Até tentei algumas coisas que acabaram não dando muito certo, até junto com a Duda. E nesse talk show ele falou o seguinte, que para se ter um negócio sólido, que realmente seja próspero, você precisa de três pontos. Vender, liderar e formar líderes. E pela minha experiência no esporte, eu acredito que eu saiba liderar, formar líderes, mas faltava o principal, que era aprender a vender. E daí eu fui atrás disso, né? Encerrei a minha trajetória no futebol americano no final do ano passado, e eu fui justamente atrás disso, né? Eu entrei numa empresa de cursos profissionalizantes aqui da cidade, justamente para ser vendedor, para ter essa experiência.
eu tive uma experiência curta ali, de uns 45 dias. Foi do final de janeiro até começo de março. E quando eu entrei na WSP, eu falei, cara, tô doido para começar a me entregar 100% a isso aqui. Aí, coincidências que eu acredito que não são coincidências, na, 2 semanas depois, eu fui mandado embora. Assim, ó. E eu não sinto que foi por falta de performance, foi só porque a empresa estava bem no início, né? Fizeram a inauguração e tudo mais. Pelo que ele falou, redução de custos ali e tudo mais. Tinha bastante funcionário. Aí meu caralho, eu acredito que isso seja um sinal. Na mesma semana, aconteceu a mesma coisa com o Buda. Aí eu, cara, isso aqui eu acredito que seja Com ela um... também, ela saiu do trabalho. Também Você foi... trabalhava com o quê, Duda? Pode deixar, tá? Eu também trabalhava com vendas. Ai, que dá eco, né? Não pode falar. Eu também trabalhava com vendas. Trabalhei 4 anos em uma empresa como vendedora. E aí, na mesma semana que o Caio ganhou a conta, eu também ganhei 2 dias antes dele, na verdade. Mas eu já estava bem frustrada, assim, com a empresa que eu trabalhava. Eu estava 4 anos lá e, assim, eu já tinha, né, subido o máximo de cargo que eu podia lá dentro, mas eu não ia para outro canto, assim, sabe? Eu ia ficar sempre ali, trabalhando no comércio. E não era o que mais que eu queria, porque eu também não tinha muito tempo para passar com meu filho, né? Ele é pequeno, então a gente teve que abdicar de bastante tempo com ele por conta dos nossos trabalhos, então era algo que estava me deixando frustrada e também pela falta de liderança da minha equipe lá, eu estava, né, tendo alguns problemas com a própria equipe do meu trabalho, e aí estava bem chateada, já estava pensando em sair, e aí foi quando eu vi o processo seletivo da WSP. Aí eu fiz, o Caio também fez, só que aí a gente entrou e a gente ainda estava trabalhando. E aí, na mesma semana que eu ganhei a conta, eu pedi, assim, um sinal para Deus, sabe? Porque eu estava, assim, no ápice do estresse, eu não estava mais aguentando trabalhar lá. E aí eu pedi, assim, um sinal para Deus. Fiquei, gente, não é possível, eu tenho 4 anos aqui, não vou para frente, também não tô mais me dando tão bem com os meus colegas de trabalho. E aí aí, na verdade, eu pedi. Foi dia 5 de março que eu ganhei a conta. Aí, 4 de março, eu pedi o sinal para Deus que eu estava assim, já super saturada. E aí, dia 5 eu ganhei a conta. E aí, eu até vim feliz para casa, assim. Eu nem vim triste, eu vim feliz. Pensei, gente, não é possível. Eu pedi ontem, isso acontece. Aí foi que a gente foi fundo, assim, na WSP. A gente vem se dedicando bastante. Aí, ontem, eu fiz uma matrícula, consegui bater a estrela. E agora estamos na caça aí pro Blue. Que legal, gente. Então, você já virou Blue, né, Caio? E ela tá como White. Muito bacana. E o que me conta agora, Caio, como é que está sendo a WSP para vocês? Vocês tiveram esse acesso, já estão alguns dias aqui, né? Quanto tempo? Então, assim que a gente ganhou a conta, logo depois a gente fez uma viagem. Eu sou de Fortaleza, Ceará. E ninguém da minha família conhecia meu filho ainda, a gente fez essa viagem para justamente ter esse tempo lá, de qualidade com eles. Então a gente pegou zero no projeto, basicamente o março inteiro, porque a gente ganhou ali a conta, passou uma semana para se organizar para a viagem, depois focar de fato foi no começo desse mês. Né? Eu consigo, querendo ou não, ter um tempo maior, porque ela fica com o nosso filho de manhã e de tarde, e eu consigo me dedicar mais à plataforma. Então, assim, está sendo tá sendo algo muito engrandecedor, principalmente porque a nossa equipe é incrível, incrível a forma como a liderança atua, desde incentivo a perguntar o que a Acolher, gente né? pode acolher realmente de fato. A Tayana, a Kelly, eles estão sendo incríveis para nos ajudar. Então, assim, reunião direto, tira dúvida. A Kelly, por exemplo, está me ajudando diretamente. Então, ela fala, Ela é grava amiga um direta entrevista de para mim. vocês. Isso. Ela Inclusive, vai ganhar o neném também, né? Então, vocês vão ter muito que sim. focar também. Uhum. Então, assim, eu sinto que eu não tenho. Eu estou muito no começo ainda. Eu fiz 5 matrículas, eu tinha feito 3 antes de bater uma estrela. Aí, quando surgiu essa oportunidade, eu falei, cara, vou agarrar isso. Aí, eu fiz a primeira estrela quarta, fiz a segunda estrela ontem, aí me tornei Blue. Eu sei que tem uma trajetória
grande ainda pela frente, mas o que ganha é a possibilidade de crescimento, é, a, é o ambiente que acolhe muito bem, o suporte, a flexibilidade, até porque eu sou de Fortaleza, ela é daqui de Timbó, Santa Catarina, então a nossa família, para poder ter esse acesso, por exemplo, aos meus pais, que vem pouco o meu filho, é importante a gente ter essa flexibilidade de passar um mês aqui, 2 meses lá, enfim, ter essa liberdade geográfica. Então, assim, eu acredito que tem exatamente o que a gente precisa aqui, sabe? Uhum, O que a gente vem procurando e o sinal de Deus veio com muita força e a gente agradece muito essa oportunidade, né? uhum. Muito bom, Caio. E, gente, para a gente finalizar, então, conta para nós qual que é o sonho desse casal jovem aí com filho, né? O que que vocês pretendem aqui na WSP? Porque tem muita gente que às vezes entra como um fôlego novo, né? Ou por uma renda extra, ou por uma renda principal depois que fez a transição, ou ganhou, né, entre aspas, conta, para vocês verem, né? Às vezes, gente, quando tudo está dando errado, na verdade, está dando tudo certo. A gente só não sabe que a próxima porta que a gente vai entrar é muito melhor do que aquela que se fechou. É muito mais fantástica, é muito mais escalável, tem muito mais possibilidades, oportunidades, né? Então, fale um pouco para a gente finalizar aqui, qual que é o sonho de vocês, da família? Vocês querem empreender juntos? Vocês estão aqui por qual motivo agora? Vou começar aqui, se ela quiser continuar depois, falando em conjunto, como família. Para ser bem sincero, o próximo objetivo, que nem uma moça antes falou, né, sobre etapas, eu esqueci qual é o nome dela, mas é importante a gente focar sempre na próxima etapa para não acabar se Uhum, a Thaís. dando um passo maior do que a perna. Para ser bem sincero, o primeiro passo agora é pagar o custo de vida, ponto. É saber que a gente pode estar aqui, pode realmente usar disso como a possibilidade de crescer. Como a gente já viu claramente de várias ocasiões, assim, várias pessoas já tornaram isso possível. Só que a gente quer, de fato, concretizar isso para a gente. Então, o primeiro objetivo é esse. Segundo objetivo é pagar a festa de um ano do Ravi. Que Eu tenho 11 legal, vai meses, ser fez quando? vai ser próximo mês. É, já Então, vem aí, ó que bacana, vai é, pagar com matrícula. sim. E o terceiro grande objetivo é o resort. Então, a gente está nessa sequência, a curto prazo, né? Falando Aham, de um mês aí. Mas, assim, de médio prazo, franquia. A gente tem muito claro isso para a gente, que a gente quer ter essa franquia. Alinha muito com os nossos objetivos, nossos princípios. E eu também quero futuramente empreender, eu particularmente, eu quero empreender na área do esporte, da educação, porque eu acredito que isso transforma por completo uma pessoa. Eu acredito que o esporte, para trazer disciplina, para trazer todos os aspectos positivos para uma pessoa, é importante a educação para levar para próximos níveis. Então, eu quero agir nisso, quero empreender nisso, estar nessa área, até porque foi o que me transformou, foi isso que me possibilitou ter várias experiências incríveis. Conheci ela só por causa do esporte, porque eu só vim para cá, para Santa Catarina, por causa do esporte. Então, assim, minha vida mudou por completo e eu quero ter essa oportunidade de dar essa possibilidade para outras pessoas. muito Eu bom. no âmbito do esporte, mas ela tem outros objetivos. Show, Caio. De Assina empreendimento. embaixo, Maria Eduarda. Tu mudou teu? Sem problema, não. Aí, pronto. Eu trabalhei no ramo da suplementação, né, por 4 anos. Então, eu me apaixonei bastante pela área e eu tenho o sonho de fazer minha faculdade de nutrição. Na verdade, eu começo metade desse ano, eu vou começar minha faculdade. E, claro, futuramente, assim, é que também não dá para dizer como vai ser a nossa performance aqui dentro, né? Mas hoje eu tenho claro que eu quero fazer minha faculdade, que eu quero poder, né, futuramente ter meu próprio consultório, essas coisas assim. Mas, claro, tudo depende de como vai ser a nossa performance aqui dentro. Eu vi que a matrícula transforma as vidas, a gente escuta de bastante gente do nosso time, e que tem muita gente que se apaixona por isso e segue nesse ramo também, né? Mas hoje o que eu tenho claro para mim é isso, mas a gente tem noção que pode ter outras oportunidades também. Show. Muito obrigada, casal maravilhoso. Que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Agora com o Ravi, com a liderança,
com a WSP, porque realmente é uma ferramenta que vem transformando a vida de muita gente, tá? No mínimo melhora. Então, que vocês tenham muita prosperidade aqui dentro, tá bom? Obrigada pela participação. Gente, para a gente finalizar, então, né, que já deu aqui o horário, obrigada aí, parabéns para todos os estrelados. Ela disse algo ali que não tem como saber a performance, né? E eu digo para vocês agora que tem como saber a performance de vocês, que é o seguinte: se vocês tiverem a única coisa que é o mais importante aqui dentro, que todos os líderes assinam embaixo, vocês vão ter resultado, que é um coração ensinável. Vocês já devem ter ouvido isso, eu volto a repetir, inclusive no líder comercial, no programa que nós fomos do Vence, o diretor falou exatamente a mesma coisa, que quem é ensinável vai longe, voa alto. Então, confiem nisso, confiem piamente, cegamente nisso e no que a sua liderança está te dizendo para você fazer e faça. Acredite de verdade, porque, gente, presta atenção, não acreditar é tão louco quanto acreditar. Vocês têm noção disso? Não acreditar é tão louco quanto acreditar. Então, acredite. Seja guardião dos seus sonhos, seja guardião das suas realizações, da sua decisão. Honre a decisão que você tomou para estar aqui agora na WSP, para estar numa reunião agora, por exemplo, num sábado, em pleno feriado. Honre as suas decisões e, principalmente, honre as pessoas que te apoiam nas suas decisões, porque elas sempre vão vencer junto com vocês, tá bom? Então é isso, meus queridos. Aproveitem, que seja um dia máximo, de máxima matrícula, de máxima energia para você realmente trazer resultados para sua casa, para você mesmo, para você ver que, cara, é possível, eu estou no caminho certo e eu não vou sair daqui até chegar lá, tá bom? Um ótimo sábado, espero você cheio de estrelas, brilhando, conquistadas na nossa próxima reunião dos estrelados. Um abraço, gente, até mais!